Muita gente me pede aqui no canal para falar a respeito dos valores dos exames de faixa do Taekwondo. Colorida, preta, dependendo da instituição, certificados importantes e por aí vai. Então vamos fazer um panorama sobre isso para você ter uma ideia de como que funciona, caso você não entenda. E só vou comentar algo que é público, tá? Não vou passar nenhuma informação privilegiada, nenhuma informação que não esteja de fácil acesso para vocês. Eu só vou realmente te orientar com relação aos caminhos para você buscar essas informações. Basicamente é o seguinte: vamos começar com uma turma de alunos faixa colorida que tem um professor terceiro dan ou abaixo, ou seja, não é mestre. Esses exames de faixa, eles precisam de um mestre, né? Até onde eu sei, claro que tem federações que fazem diferente, tem um monte de federação de fundo de quintal aí que não segue esse protocolo, inclusive colocam graduações lá em cima, até acima de 10º dan, inventam uma graduação, enfim, não é o foco desse vídeo aqui. Então, quem avalia a faixa colorida, na nossa escola, não sei se é assim no geral, né? Sabemos que tem submundo do Taekwondo que realmente é bem complicado, mas vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então precisa de um mestre avaliador. Tá? Se o professor não for mestre, ele precisa chamar o mestre para avaliar os alunos. Aí ele vai utilizar os critérios particulares do próprio mestre. Eu, particularmente, eu tenho o critério que eu sigo a escola Handryu daqui de Santa Catarina. A gente tem filiação com a Chamunquan. Nós temos um currículo específico e também uma série de critérios de avaliação. Defesa pessoal, postura, base, técnica, conhecimento técnico, disciplina, respeito. Não é apenas o conhecimento, né? Tem toda uma análise feita. Evolução individual do aluno, esforço do aluno, dedicação. Tudo isso é levado em consideração. Então não vou falar sobre os critérios de avaliação, e sim sobre os preços, os valores dos exames de faixa, que é o que realmente o pessoal mais me pede aqui. Exame de faixa colorida normalmente segue um padrão definido pelo mestre, responsável pela turma. Se for o professor, aí o professor e o mestre entram num acordo para fazer análise, para fazer o exame de faixa colorida. E os valores, eles dependem de uma série de fatores, né? É definido pelo mestre, porém existem os custos que aquela turma precisa bancar, né, pagar para que tenha um certificado válido, tá? Certificado válido. Eu falo válido por quê? Porque tem muito certificado de fundo de quintal aí que não vale em lugar nenhum, apenas naquela academia. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Veja com o teu professor, com o seu mestre, se o certificado tem validade no mínimo estadual. No mínimo estadual. O ideal seria que seja nacional, ou seja, no Brasil inteiro, caso você se mude de um professor para o outro, a sua graduação vá com você. Isso é importante, mas você tem que tomar cuidado porque tem instituições que não seguem as normas e esse certificado dessas instituições que a gente chama de fundo de quintal não vão valer, tá? Fique bem claro com isso. E, obviamente, o mais importante é você ter o certificado internacional, algum certificado internacional da sua graduação, porque se você mudar de país, você leva a sua graduação. No nosso caso, na minha turma, a gente recebe, né, os meus alunos faixas coloridas recebem o certificado da Chamunquan. A Chamunquan é uma das tradicionais escolas de Taekwondo localizada na Coreia do Sul. É um certificado válido no mundo inteiro. Então, se o aluno sai do Brasil, vai para o Canadá, vai para a Holanda, vai para a Alemanha, para a Espanha, seja lá para onde for, vai para Dubai, esse certificado ele é válido mundialmente. Existem algumas instituições que falam que certificados internacionais não valem no Brasil, sendo que os internacionais são os da Coreia, país criador do Taekwondo. Então, toma cuidado com essas doutrinações que algumas pessoas tentam colocar na tua cabeça para justificar o fato de não te fornecer um certificado internacional. Toma cuidado com relação a isso. E os faixas coloridas não recebem o certificado Cookie One. Por que não recebem? Porque Cookie One não emite certificado de faixa colorida, apenas de Dan, faixa preta, para cima. E o da Chamunquan, sim, fornece certificados, emite certificado de faixa colorida. Por isso, nós temos condições de emitir certificado da Chamunquan para os nossos faixas coloridas. No caso dos faixas pretas, recebem certificado Cookie One e Chamunquan também, os dois. No caso de faixa colorida, o valor, né, do exame é definido pelo professor. Eu fiz uma enquete aqui no meu canal no YouTube, né, nesse canal aqui,
e perguntando, né, para as pessoas espalhadas no Brasil, né, aqui no país, para saber qual que é o valor. Tem academia que cobra R$100, tem academia que cobra R$200, tem academia que cobra R$40, tem academia que cobra R$300. Em Santa Catarina tem mestre cobrando para Ponta Preta R$750, para Ponta Preta, nem tem certificado Cookie One incluído. Então isso vai muito da região. Tá? Lembrando que esse cálculo é definido pelo mestre nos faixas coloridas e baseado em somatórias, né, em cálculos feitos por conta das custas que aquele mestre tem na emissão de um certificado, para pagar a anuidade da sua instituição, para, enfim, uma série de fatores. Então eu não posso dizer para você, o exame de faixa é X, é Y. Depende, tá? Isso de faixa colorida. Quando o professor não é mestre e o mestre que vai avaliar, aí existe um cálculo, né, um percentual que o mestre precisa receber por conta de deslocamento, enfim, pelo serviço de avaliação. Então tem uma divisão, né, desses valores entre os mestres. No caso de faixa preta, aí o buraco é mais embaixo. Por quê? Se você tem um certificado nacional de faixa preta, ele é válido no Brasil. Mas se você for viajar para outro país, pode ser, tá? É possível que o seu certificado não seja válido. Então você vai ter todo aquele custo de graduação a nível Brasil e no futuro, se quiser mudar, e você vai ter jogado dinheiro fora, entre aspas. Então, é muito difícil, a proporção das pessoas que saem do Brasil e vão morar fora é pequena. Sim, é pequena, mas você precisa ter esse planejamento. Então, minha recomendação para você que fez exame para faixa preta, tá? Seja primeiro, segundo, terceiro, enfim, não importa. Se você não tem certificado Cookie One, solicita. Minha sugestão, óbvio que isso não é uma regra, você não tem que fazer isso, mas é a minha sugestão para que você tenha uma graduação reconhecida mundialmente. Ninguém sabe o futuro de amanhã, né? Então, eventualmente, a gente pode viajar, pode ir para outro país, pode sair do Brasil por questões pessoais ou questões profissionais, ou ser transferido de uma empresa, vai trabalhar numa multinacional com sede em outro país. E aí você não perde, né, o seu direito de utilizar a sua graduação de faixa preta. No caso de faixa preta, normalmente, os valores eles são estipulados pelas federações. Exatamente. Federações, lembrando, são instituições administradoras do taekwondo, da atividade do taekwondo desportiva, ou seja, que participa de eventos de competição. Não tem nada a ver com Cookie One, não tem nada a ver com Chamun Quan, não tem nada a ver com nada disso. Simplesmente são instituições que são gerenciadoras, né, da atividade desportiva. Organiza evento, campeonato e, em alguns casos, também fazem exame de faixa. E aí vem aquela famosa banca com um monte de mestre para avaliar, né, os alunos, enfim. No caso de faixa preta, normalmente, né, tendo uma federação, aí você precisa seguir os valores que informam, que a federação determina. Na internet, se você procurar no Google aqui, você vai procurar algumas federações, inclusive em São Paulo, se não me engano, Minas Gerais também, no Paraná. Tem algumas federações que os valores dos exames são públicos. Então você pode acessar o site da própria federação, da federação, isso, e lá vai ter, né? Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo. Eu vi na Federação Paulista, Federação de São Paulo, não sei se é Federação Paulista o nome. Então, existem as federações que são administradoras estaduais, né? Tem a sua academia, que define, tem as associações, tem as federações, tem as confederações, que aí é nível nacional, né? No caso da Liga Nacional, da Confederação Brasileira de Taekwondo, Confederação Brasileira de Taekwondo Marcial. Existem algumas, não vou citar todos os nomes porque eu não conheço todas. Mas aí você precisaria ver a questão dos certificados também nas instituições. No caso de faixa preta, principalmente, você também é interessante que você tenha um certificado válido nacionalmente, para facilitar a tua vida dentro do Brasil, caso você vá se mudar de estado, por exemplo. Hoje, por exemplo, eu morei no Rio de Janeiro, na minha vida praticamente inteira, me mudei para Santa Catarina. Então eu tinha um certificado do Rio de Janeiro, me mudei para Santa Catarina, paguei as taxas que deveriam, o certificado foi reconhecido, beleza, tá tudo certo. Se eu for para outro país, tem certificado Cookie One, tem certificado Chamun Quan e tá válido do mesmo jeito. No caso da CBTKD, também os valores são públicos. Se você acessar o site da cbtkd.org.br, se eu não me engano, procura na internet facilmente você acha, tem lá os valores dos certificados de Dan, né? A gente está falando de faixa preta.
E só toma cuidado que algumas federações, quando te cobram o valor do exame de faixa, não te fornece o certificado da Cookie One, que é o mais importante do mundo. E algumas, inclusive, falam que o certificado Cookie One nem tem validade no Brasil. Toma cuidado com esse tipo de informação. Não estou falando que é mentira, não estou falando que é falso, não estou falando nada disso. Mas toma cuidado, se informa direitinho, porque é importante você ter noção do que as pessoas estão falando para você. Você precisa clarear a sua mente, você precisa se encher de informação, busca informação com quem entende. Aí vamos supor, no caso para um exame para quarto Dan, por exemplo, na CBTKD, o certificado da quarto Dan, se eu não me engano, é 247, 250 reais, mais ou menos 250 reais. E aí, se você está afiliado a uma federação que esteja vinculada à CBTKD, você precisa verificar o exame de faixa naquela federação. No caso de Santa Catarina, por exemplo, o registro é público, o site está lá, fctkd.com.br, Federação Catarinense. Um exame para quarto Dan, se eu não me engano, está na faixa de R$6.000, que vai te entregar o certificado da federação e da CBTKD. Não vai te entregar certificado da Cookie One e nem da Tiamunquan. Isso é só um exemplo. Para quinto Dan, aí vai para R$7.000 com os mesmos dois certificados. Se você quiser certificado adicional da Cookie One e da Tiamunquan, esses certificados são cobrados em dólar. Poucas pessoas no Brasil têm condição de solicitar esse certificado, porque para solicitar esse certificado, a pessoa, né, o mestre, ele precisa ser acima de quarto Dan, de quinto Dan, até onde eu sei, acima de quinto Dan, e ele precisa ter feito um curso de mestre lá na Coreia do Sul, lá dentro do Cookie One. Ele passa por uma série de instruções, de avaliações e tal. E aí esse mestre ele tem autorização e o direito de solicitar certificado de Dan. Então, como são poucos mestres que fazem isso, às vezes o seu mestre não tem acesso a esse tipo de solicitação. Então é bom que você procure algum mestre que faça essa solicitação de forma pessoal. É óbvio que você vai ter que apresentar toda a documentação da sua graduação, comprovando a sua graduação, de preferência uma documentação válida, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. E os exames de faixa preta, eles são calculados, eles são definidos os valores em dólar, pela Cookie One e pela Tiamunquan. No caso, a Cookie One e a Tiamunquan, elas têm os mesmos valores. Mas você precisa, se você quiser um certificado da Cookie One, você precisa da Tiamunquan, você precisa estar filiado a uma escola vinculada à Tiamunquan. Não é qualquer um que solicita. E o certificado é lindo. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui do canal, coloca aqui nos comentários, se você quer que eu mostre como que é o certificado da Tiamunquan. É lindo, maravilhoso, muito bonito mesmo. Vale muito a pena você ter mais um certificado. Mas eu não pretendo sair do Brasil. Então não precisa se preocupar com o certificado internacional. Só que é um projeto, né? Ainda mais quando você vai avançando de Dan. Né? Quando você vai avançando de Dan, a carência entre os DANs, né, de emissão de certificado, ela vai aumentando. Então vamos supor, tem mestre aqui em Santa Catarina, tem alguns mestres no Brasil, não só em Santa Catarina, que eu recebo diversas informações, isso de tudo que é canto, que são 7º Dan no Brasil e 2º Dan no Cookie One. Beleza, é um direito dele. Ele está errado? Não vou dizer que ele está errado, é um direito deles. Ele pensa pequeno, só pensa no Brasil, tá tudo certo. Não tem condição de pagar um certificado da Cookie One, não quer esperar, não tem recurso que vá solicitar, né, esse certificado, e aí ele fala que o certificado da Cookie One não vale nada. Toma cuidado com as pessoas que falam que o certificado da Cookie One não vale nada. Toma cuidado, tá? Aí investiga direitinho, tira suas próprias conclusões para ver se faz sentido isso ou não, tá? Então, assim, resumindo, faixa colorida. O valor é definido pelo professor e mestre responsável pela turma. Normalmente, tá? Faixa preta. Aí existe a banca, aquela famosa banca de mestres avaliadores. Normalmente 3, 4, 5, sabe-se lá quantas pessoas que vão avaliar ali. E normalmente é calculado pela federação ou pela associação que você está filiado. Algumas federações têm registro público a respeito disso. Outras já ficam no submundo. Você precisa ligar, você precisa ter acesso a um mestre, alguma coisa assim para perguntar. E no meu caso é público. Eu falo para os meus alunos, todos eles ali sabem os valores do exame de faixa, inclusive é o mesmo valor do exame de faixa de faixa branca até a ponta preta, é o mesmo preço. Algumas academias mudam, né, esses valores.
Ah, faixa branca, sei lá, um exemplo. É 50, faixa laranja é 80, faixa azul é 100, aí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Ou seja, quanto maior a graduação, maior o custo do exame de faixa. Talvez para já ir se acostumando com o valor de exame de faixa preta, que realmente não é barato. Ainda mais se você tiver numa federação que cobra valores absurdos. E não, né? Não vou nem falar sobre isso aqui. Faixa preta, importante solicitar certificado Cookie One. Ah, minha associação não tem ninguém que faça. Procura na internet alguma pessoa que vá direcionar a fazer essa solicitação de exame de faixa. Lembrando, você vai ter que apresentar toda a documentação que você tem, comprovando o seu Dan atual. Tá? A CBTKD eu sei que emite, a Liga Nacional eu sei que tem alguns mestres lá que solicitam certificado internacional também. Eu conheço algumas pessoas que solicitam. Eu ainda não tenho essa condição, mas no futuro breve, eu espero que eu tenha conhecimento, sabedoria suficiente para ir para a Coreia do Sul fazer um exame, né, aquele curso de mestre que eu te falei aqui, para poder solicitar os certificados do Cookie One também. Mas essas aí são cenas para os próximos capítulos. Desculpa esse vídeo, está com quase 16 minutos aqui. É um vídeo longo, mas eu sempre gosto de falar de forma mais abrangente, não apenas superficial, né, na capa da informação. Então é importante só para você entender isso. Se você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários ou entre em contato comigo pelo Instagram. É @FelipeTKD. Não vai aparecer na tela porque esse vídeo não foi editado, mas ali ele vai bruto mesmo, vai ficar bruto aí no canal mesmo. O importante é a informação. Beleza? O vídeo de hoje fica por aqui. Se inscreve no canal, é muito importante. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Esse vídeo tem que ajudar muita gente, porque eu, particularmente, eu tive muita dificuldade no início, quando era faixa colorida, de entender esses valores. E hoje eu estou trazendo essa informação para você, baseado na minha experiência, tá? Eu não sou dono da verdade. Pode ser que tenham coisas diferentes do que eu te falei. Mas baseado na minha experiência de 30 anos de taekwondo, mais de 30 anos de taekwondo, essas são as informações que eu tenho para passar para você. Só reforçando mais uma vez, sem querer ser chato, se você é faixa preta, acima de primeiro Dan, e não tem certificado Cookie One, repense essa sua estratégia e seu planejamento. Porque se você for para outro país, é importantíssimo que você tenha um certificado da Cookie One para te garantir a sua graduação em qualquer lugar do planeta, até aonde eu sei. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço e fui!